Glória a Deus. Abra sua Bíblia para nós lermos um texto, uma sucinta meditação ainda antes de nós encerrar aqui. Glória a Deus. Salmo de número 1. Salmo de número 1, um salmo muito conhecido, para nós pensar uns minutinhos e orar já pelos nossos queridos irmãos. Glória a Deus, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Vamos ler pausadamente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Olhando para esse salmo, nós vemos aqui, em primeiro lugar, um prefácio dos 150 salmos. 150 salmos. Salmos não são capítulos, são números. E tem alguns livros. Um livro vai até o número 40 dos salmos. Existem alguns salmos, foram Davi que escreveu, outros foi Moisés, outros foi Asaf. Alguns escritores escreveram salmos. O salmo 1 é atribuído ao rei Davi por grandes teólogos, mas na verdade não se sabe ao certo quem escreveu o salmo 1 e o salmo 2, o 1 e o 2. O que sabemos é que o salmo é claro, é um prefácio, parece que é uma introdução do livro inteiro do salmo. Mas além de ser como um prefácio do livro, também ele representa todo o livro. Ele pega todo o contexto dos livros, dos números de salmo e dos livros, e traz para dentro desse, para passar uma ideia de que todo o livro do salmo, cada número, tem uma mensagem direcionada, ou num contexto coletivo, ou num contexto individual, também tendo uma direção profética, uma direção de louvores, de música, de grandes arranjos, que foi extraído da presença de Deus, escrito, cantado e tocado dentro da congregação. E existe também os cânticos dos degraus, que são outros salmos, que o povo de Israel cantava no dia de sábado, nos degraus do templo em Jerusalém. Cada degrau cantava um, subia outro degrau, cantava outro, subia outro degrau, cantava outro, que é os cânticos dos degraus. Mas quando nós lemos o Salmo 1, a gente aprende muito nesse salmo, o desejo do salmista, o que ele quer passar. Já preguei algumas vezes sobre o Salmo 1, e lembro-me que num culto de Santa Ceia aqui, nós enfatizamos o versículo de número 2. Onde está o seu prazer? Onde é a fonte do prazer? Mas enfatizamos numa outra ocasião, o versículo 1, onde está a fonte da felicidade? O que Deus quer para nós é a felicidade, porque o Salmo diz, bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado é bem feliz, o bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é o homem, bem feliz é o homem. Quem é esse homem feliz? Onde ele vai encontrar a felicidade? Se ele está em busca da felicidade, onde ele vai encontrar? E depois complementa então com a fonte do verdadeiro prazer. Onde está? De onde surge? De onde vem? Mas, olhando de uma forma mais panorâmica, se encontra outras coisas preciosíssimas do Salmo.
e quando nós olhamos aqui, entendemos como um prefácio do livro, ele representando todo o livro também. O desejo do salmista é ensinar o caminho da bem-aventurança, o caminho da felicidade, com profundidade, definindo quem é de Deus e quem não é, quem anda nos caminhos do Senhor e quem não anda nos caminhos do Senhor. Esse salmo nos ensina tanto que ele nos avisa sobre a destruição certa dos pecados e a vitória certa daqueles que servem a Deus de verdade. Do versículo 1 ao 3, nós entendemos do salmo que nós aprendemos o que consiste a felicidade de um homem bom, de uma pessoa de Deus, e o que consiste também lá na continuidade da tristeza de uma pessoa má que se afasta de Deus. Quais as bênçãos e quais os procedimentos para receber essas bênçãos? Para me ser abençoado, existem procedimentos a serem feitos, praticados por mim. Para mim viver diante do Senhor, precisa andar pautado pelos ensinamentos deste salmo. Falando do versículo 4 até o versículo 6, contrasta o estado e o caráter daquele que não tem Deus. Como é o estado espiritual e o caráter daquele que não tem Deus? Na continuidade, nós vemos a revelação do futuro e o destino final. Há uma revelação do agora nos primeiros versículos do adorador, mas no futuro, o destino final daquele que não adora e não serve a Deus. Mas também vemos aqui o que afeta a pessoa espiritual e o que desmoraliza a pessoa espiritual, e também o que honra e o que moraliza. Aquilo que corta o relacionamento com Deus, ou aquilo que amplia o relacionamento com Deus. Quando lemos esse salmo, nós aprendemos também que o salmo aponta para os estragos da perdição que vem sobre a vida da pessoa em estágio. No primeiro estágio, nós vemos aqui no versículo, tudo está no versículo 1, aquele que não anda, isso fala dos atos casuais. Casualmente andei junto, casualmente estive junto, casualmente me encontrei, os atos casuais. Mas logo à frente, no mesmo versículo, diz: nem se assenta. Isso fala das coisas mais, ou não se detém, das coisas mais contínuas. Não deve se deter. Existem coisas que acontecem e continuamente vai afetando a vida espiritual, e o salmista nos ensina. Primeiro, não ande. Segundo, não se detém, não pare. Não pare o pé para a serpente, não pare o pé para o pecado, não brinque com o pecado, é o que ele quer dizer aqui. E no terceiro estágio, é não se assentar. Isso fala de estar à vontade e à disposição do mal. Quando eu não quero estar à disposição do mal, eu não me sinto à vontade no meio do mal. Quando nós encontramos o apóstolo São Pedro, sentado lá perto da fogueira, estava à disposição do mal. Pedro não queria negar Jesus, Pedro não queria ser covarde, mas o ambiente que o envolveu levou ele a se transformar, naquele momento, num dos homens mais covardes da história do cristianismo. Quando ele, diante de uma pergunta, ele quebra um dos maiores propósitos da sua vida, que era servir a Jesus. Quebrou o propósito, tirou brilho da aliança que ele tinha com seu mestre, porque estava à disposição do mal. Então aqui está revelada a fonte da felicidade, a origem do prazer, mas também o fim daquele que não serve a Deus de verdade. É tão claro esse salmo primeiro que a gente pode ler e reler, e cada vez vai aprendendo mais.
O resultado descrito para uma vida frutífera e abençoada é representado por uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Não é uma árvore que nasceu nativa a esmo, que nasceu ali. Não, é uma coisa plantada. E nós somos considerados como árvore em outros textos da Bíblia. E nesse texto diz também que será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Como Deus usa uma coisa prática para ilustrar a vida do abençoado, a vida da serva do Senhor, do servo do Senhor, abençoado. Mas quando fala do ímpio, ele é representado pela moinha que o vento espalha. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Volte para ler, para você ver, para nós fazer uma pequena aplicação do texto. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos pensar numa ideia prática da situação do texto, aplicando exatamente os contatos com as amizades virtuais. Vamos pensar se estivesse lendo o versículo 1, feliz quem não segue perfis falsos e maldosos. Felizes são aqueles que não seguem perfis falsos e maldosos. Mas também mais, e não assiste YouTube maldoso, satânico, herético e maldoso, um sistema que poderia usar outras palavras aqui, e que não compartilha fake news. Seria bem-aventurado aquele que não faz parte daqueles perfis, não segue, não assiste e não semeia, e não passa para frente a maldade. Mas o seu prazer é passar a mensagem divina, a mensagem de Deus, o nome de Jesus, os louvores e a adoração. Por que aplicar assim? Ainda tenho mais um culto 2 que eu vou tocar em mídia, depois termino e pega outra série de assuntos. Por que se pensa isso? Por causa da influência da mídia num contexto social agora, que nós estamos trabalhando isso já há algum tempo, a influência da mídia. Em primeiro lugar, nos relacionamentos. A influência da mídia arrebenta relacionamentos de casais, arrebenta relacionamentos de amizade, arrebenta pessoas, arrebenta educadores, políticos, religiosos, pastores, autoridades,
arrebenta relacionamentos, moral, nome, história, porque Satanás está solto, e nós temos a autoridade do nome de Jesus, a arma na mão, que é a oração e a palavra de Deus, para nós contestá-lo e não deixar ele se aproveitar da fragilidade humana para a destruição. Não segue perfis maldosos, não assiste canais maldosos e não passa fake news, não passa mensagem negativa. Nós fomos chamados para abençoar. A igreja é a agência da bênção. Nós somos abençoadores. E por essa razão, olhando para o texto, dá para nós aplicar nesse momento, né, nesse capítulo 1 aqui de Salmo, pensando que nos ajuda muito nisso. Acaba com o relacionamento. Porque, veja bem, a influência da mídia é grande, porque as pessoas que a gente convive pela mídia, pode ser uma ou duas, mas pode ser uma multidão incontável. Pode ser um amigo e pode ser inimigos. Pode ser pessoas que querem o bem de você, ou de nós, de todos nós, ou que querem o mal. Pode ser pessoas boas e pessoas más. Então temos que pensar no número de pessoas que serão influenciados para o bem ou para o mal. Bom seria que uma mensagem do sangue de Jesus para essas vidas, uma mensagem do evangelho genuíno para essas vidas, do evangelho que salva, que cura e que liberta. Mas também nós temos um contato com pessoas de outras culturas, de outros segmentos. Já falei aqui vários temas, mas de outras religiões também. Pessoas inúmeras, com grau de instrução diferente, com grau de conhecimento diferente, grau de crença diferente. Pessoas maldosas, que não querem ver você bem. E há pessoas que acreditam em perfis, em mensagens, em fake news, de pessoas dominadas por Satanás, e duvida da tua mensagem, daquilo que você faz, que é para evangelizar e para edificar vidas, para ganhar almas. É necessário cuidado. Queridos, sabe quantos por cento das pessoas que colocam seus perfis na rede? Eu fiz uma pesquisadinha hoje. 70% das pessoas colocam na rede o seu perfil. Não coloque. Você não tem que revelar os teus segredos da tua família. Ninguém tem que saber como é a sua sala, como é o seu quarto. Ninguém tem que saber onde você foi. Não é pecado as pessoas saberem, mas você pode estar sendo seguido por um bandido. Pode estar sendo seguido por uma pessoa que quer ver o teu mal. Então precisa se cuidar. E Deus me despertou nesse dia a trazer de novo o assunto da mídia para os irmãos. Não coloque isso. E às vezes são perfis falsos. Eu atendi umas pessoas aqui, algum tempo atrás, que tinha uma pessoa maldosa que fazia um perfil, e quando as pessoas participavam, que iam pegar, apagava o perfil, fazia um outro perfil. São pessoas que trabalham para o mal, que não têm uma ideia boa para aplicar uma palavra, para ajudar a igreja, mas sim para destruir, para desfazer. Que Deus tenha misericórdia de toda a igreja, que todos nós que temos o WhatsApp na mão, temos a mídia na nossa mão, queridos, é um cuidado muito grande que temos que ter, e eu vou orar no final por isso. Mas essa é uma aplicação do Salmo 1. Pense nas ideologias compartilhadas. As ideologias poderão ser influências negativas para a gente. Quantas pessoas que estão conversando com pessoas que não creem em Deus, com satanistas, com ateus, com heréticos, com pessoas que têm ódio,
das coisas de Deus, da igreja do Senhor, das pessoas consagradas. Ideologias compartilhadas têm destruído a fé das pessoas, a crença das pessoas. Quantas pessoas fraquinhas que caíram porque tentaram compartilhar ideologias com pessoas que tinham mais sabedoria do que ele ou do que ela na área boa, e acabou sendo convencido para o mal, se estragou, e você demora a ver que aquela ovelhinha está ferida, quando você vai ver, já tem uma enfermidade espiritual, às vezes, com dificuldade de sarar, porque Satanás vacinou com a vacina, com o veneno do pecado. Irmão, sabia que 75% das pessoas não se sente seguro com pessoas conhecidas pela internet? Não acredita, não se sente seguro, mas mexe, mas compartilha, mas brinca. Nenhum de nós estamos livres. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu estou falando aqui porque eu estou preocupado com a igreja do Senhor. E a igreja, em oração, nós todos juntos, vencemos Satanás e os seus demônios. Não acredite só a 75%, não acredite em nada. Saiba quem são as pessoas que você compartilha, que você conversa, e para quem você passa notícia, e que tipo de notícia está sendo passada. 60% das pessoas que têm contato com a internet já se encontraram com pessoas conhecidas pelas redes, e foram surpreendidas, a maioria delas, porque apareceu um cordeirinho, uma pessoa macia, querida, amável, convincente, com um perfil totalmente diferente, e quando foi se encontrar, se encontrou com um demônio, com um instrumento de Satanás para a destruição da sua vida. Nós precisamos estar em oração. Se cada 100 pessoas, 60 pessoas têm coragem de se encontrar com alguém que nunca viu na vida, conheceu só pela internet, precisa tomar muito cuidado. Quando é uma surpresa mais pequena, não é tanto. A moça namorou o rapaz pela internet, e daí demorou 1 ano para conhecer, e quando foi conhecer, tinha uma diferença de altura muito grande. Então foi uma surpresa, mas não foi uma coisa que entristeceu tanto, e tal. Então deu para conciliar, até atendi esse casal depois. Tem coisas que é mais, mas e quando a pessoa aparece como uma ovelhinha e é um lobo? Quando aparece que é um amigo e é um inimigo? Quando aparece com uma fotografia e é outra pessoa? Está conversando, quando eu falei esses dias aqui sobre sextorção, quando eu falei aqui sobre nudes, eu falei bastante coisa aqui sobre fotografias compartilhadas, eu falei aqui sobre o engodamento de pegar a pessoa e fazer a pessoa mandar fotos para depois cobrar. Você está falando, antes estava falando com uma pessoa amável, convencendo para o amor, para um relacionamento, mas no fim de tudo, estava falando com um presidiário, com um bandido, e acabou caindo na armadilha, e agora você vai pagar tanto. Sextorção. Isso aqui, irmãos, já atendi bastante pessoas nessa área também. Então, avisando esta santa igreja, que me ajuda e ora por mim, para nós vencer isso. Irmão, sabia que 90% das pessoas que usam a rede, não tem restrições na rede? Não tem. 90%, eu creio que já tem mais. 90% das pessoas verem, olham e mexem em tudo. Como fica a mente da pessoa? Se não conseguir ir para dentro do livro sagrado, e olhar o texto, e ler a Bíblia, e orar ao Senhor, como fica se 90% das pessoas não tem disciplina, autodisciplina, e vai, e entra no emaranhado que não consegue mais fugir, e por isso a traição, a desobediência, há pecado, há separações, coisa arada que acontece. Mas a igreja do Senhor é uma igreja que ora,
E a igreja é uma agência abençoadora. A igreja tem autoridade. Mas veja a malignidade em forma de amigos. Pelo grupo dos jogos. Muitos são pegos desse grupo de amigos. Outros grupos, sutileza, conversa e tal. Tem que tomar muito cuidado com grupos. Com grupo de amigos, com joguinhos. Isso pegaria mais adolescente e jovem. A sutileza é tão grande, porque faz um certo ciclo de amizade, mas não sabe com quem, está ali no meio, influenciado. Limite seus contatos, não se isole, porque não tem mais como fugir da mídia. Não tem como você cortar a tua internet. Você precisa para trabalhar, precisa para se comunicar. Não tem mais. Todos nós temos que usar a mídia. Todos nós temos que usar a mídia. Não se isole, mas use senhas, proteja, pede orientação, pede para alguém te ajudar, para não cair nesses emaranhados. Limite, mas não se isole. Não tem como soldado estar na rua sem farda ou sem arma. Dificilmente hoje tu trabalha sem usar a internet, home office. Hoje o pessoal da mídia aí estão em alta. A formação de tecnologia da informação, sistema da informação, ciência da computação, engenharia da computação, todo mundo hoje está envolvido nesta área. Nós que somos da geração um pouquinho mais atrás, trabalhamos com a ferramenta com muita dificuldade, não dominando a ferramenta. Trabalho há quase 20 anos com computadores, secretário de convenção, escrevendo o dia inteiro e tal, mas pedir para fazer outra coisa não sabe, porque a gente não tem aquela habilidade na área técnica da mídia, mas se faz o que pode com muito cuidado. Então, limite os seus contatos, não se isole, mas se cuide. Cuidado com grupos, porque você poderá fazer no grupo o que tu não faria sozinho. Existem erros que são erros coletivos. Mas eu tenho 1000 amigos. Não, pode ter 1000 seguidores e não ter nenhum amigo. Pode, no meio de um monte de seguidores, ter um inimigo que segue você. Talvez até estou falando por alguém que está sendo seguido. Seguido, onde ele compartilhou, onde ele tirou uma foto, onde ele jantou, onde ele almoçou, onde ele esteve. Porque foto aqui, foto ali, foto lá, e de repente é alcançado pelo mal. Então o que eu quero diante do Senhor como servo de Deus? Eu vou voltar a ler o texto, para vocês vão ver como encaixou certinho esta aplicação, a interpretação do texto, para nós fazer a oração junto por nós e para os nossos filhos e por aqueles que não estão aqui. Porque uma pessoa que não sabe lutar com a arma tem mais facilidade de se ferir. Você dá uma faca bem afiada para a dona de casa cortar o frango, se ela é acostumada a cortar com a faca ruim que fica sempre relando. Você tem coragem de dar uma faca para uma criança, bem afiada para uma criança brincar? Um policial tem coragem de dar um revólver para uma criança brincar, destravado ou com um projétil dentro? Não dá. Assim é Deus que quer nos preparar. Ele quer nos preparar para nós saber ter habilidade para usar a arma. E Deus vai te usar para você atirar na cabeça da serpente, Satanás. Glória a Deus. Veja só, vou ler a terceira vez para nós orar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos orar agora, todos nós. Deus vai usar a igreja para nós, entre nós, um cuidar do outro, nós se cuidar individualmente e nós dar uma proteção e orientar alguém. Alguém vai precisar do teu conselho. E você aconselha, porque o amigo aconselha. O amigo diz,
olha, isso aqui não deve, isso aqui não pode, se cuida disso, cuida daquilo, o amigo faz. Agora, quem não é amigo, não fala, mas o amigo fala. Então, Deus vai usar os amigos para ensinar a gente, para orientar a gente. Lá na casa, a irmã vai dar o café para alguém e vai aconselhar, vai almoçar na sua casa, vai comer uma sopa na sua casa e a irmã vai aconselhar. Ou o irmão vai me ajudar a aconselhar, especialmente os mais novos, nossos filhos e nossos netos, e também os nossos novos convertidos. Ou um amigo, porque Satanás, irmãos, ele está furioso. Irmãos, junto comigo, repreendendo, nós vamos continuar vencendo e vencendo e vencendo.